Claro está começando. Olá, olá, pessoas ótimas, bem-vindo a mais um Tá Claro, o programa que fala sobre saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Falamos também sobre saúde social e até saúde do pet, afinal de contas, tudo isso faz parte do nosso ser integral. Eu sou Estael Gontijo e o nosso tema de hoje é a voz, a saúde da voz. Eu falo demais, mas professores, cantores, radialistas, apresentadores e muitos outros profissionais precisam da voz e precisam manter sua saúde, principalmente cantores. Estou errada? E para falar sobre a voz, estou trazendo aqui hoje o Dr. João Batista de Oliveira Andrade. Ele é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e é otorrinolaringologista. Trago aqui também não pode falar doutora? Não é doutora? Lorena Rosa. Ela é fonoaudióloga. Vamos ler um pouco sobre ela aqui, que é bem extenso o seu currículo. Fonoaudióloga graduada pela USP, especialista em voz e doutoranda em ciências de fonoaudiológicas pela UFMG. Atua clinicamente há 31 anos nas áreas de distúrbio de voz e habilidades de comunicação. Eu começo pedindo para o Dr. João completar ali na câmera a sua biografia, que eu sei que é enorme, extensa. Não Professor. Eu já atuei muito como professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Hoje eu estou um pouco afastado da função acadêmica, né, na parte da formação médica, mas trabalho na formação de residentes, né, nos hospitais, na clínica, e sou especialista em otorrino, cirurgia de cabeça e pescoço, mestre em cirurgia pela UFMG e um laringologista apaixonado, né, adoro a parte da laringologia e voz, né, que é uma área da otorrino e da cirurgia de cabeça e pescoço, que é, vamos dizer, uma subespecialidade, né? Uma especialidade que está muito ligada à identidade do ser humano, à identidade da pessoa, né? Porque voz é uma identidade. E isso, como você disse, assim, tem vários profissionais da voz. E dentro dos profissionais, o uso adequado da voz é que vai trazer a sua identidade e mostrar diante do público, da sua família, do meio social, a pessoa que ele se mostra. Então, a voz, você não precisa de olhar para a pessoa para saber com quem você está falando, você se identifica pelo som. É o meio de comunicação mais utilizado, né, em todo o mundo. Então, isso me faz um grande atrativo para o trabalho com a laringe, as cordas vocais e a voz. A primeira ferramenta de expressão que se tem entre os seres humanos. Apesar que eu acho que até os animais têm sua própria voz. Sim. Sim. Lorena, se apresente, por favor. Olá, eu sou Lorena Rosa. Conforme Estael falou, eu sou especialista em voz. A exemplo do que aconteceu na medicina, a fonoaudiologia também se especializou e a minha área de especialidade é voz. Eu também, como o Dr. João, sou apaixonada pela área da laringe, da voz, e eu atuo com distúrbios da voz e também com habilidades de comunicação junto a profissionais da voz de uma maneira geral. Então, cantores, atores, locutores, professores, todas as pessoas que utilizam a voz como instrumento de trabalho. A minha graduação foi na USP, eu tenho mestrado também na USP e atualmente faço meu doutorado em Ciências Fonoaudiológicas pela UFMG. Muito obrigada. Antes de começarmos a nossa conversa sobre a voz, vamos falar dos nossos patrocinadores, Marcelo, vamos falar da água Boá, que está aqui conosco toda semana. A água Boá é a maior vazão na sua fonte do planeta e o melhor pH, foi eleito melhor água. E segundo um médico que nós até entrevistamos ele, oncologista especializado em radiestesia, ele disse que essa água é curativa. Estamos aqui com a água Boá. O que eu vou passar aqui agora é
uma água mineral de altíssimo nível para vocês experimentarem, tomarem aí à vontade. Muito obrigado. Vamos falar também do Cyber Monitor. O Cyber Monitor é um aplicativo que avalia a sua reputação nas redes. Você ou a sua empresa, como anda a sua imagem nas redes. É muito comum hoje nós contratarmos ou trabalharmos, até falávamos isso aqui, né, doutor João, sobre o Instagram. E as pessoas publicam e trabalham publicidade, mas se esquecem de avaliar a sua reputação. E as ferramentas de avaliação, elas são muito importantes para o publicitário. Hoje, no mundo digital, perdeu um pouco o foco essas pesquisas publicitárias, porque fica difícil. Então, a Cyber Monitor, ela trabalha com isso. Ela avalia o antes e o depois de você ter utilizado uma campanha para sua empresa, ou para você, ou alguma imagem, e ela está aqui conosco. Uma vez por mês, ela sorteia um convidado nosso para que possa ser avaliado gratuitamente. Mas esse mês já passou. Lamento, poxa, já tivemos o nosso sorteio, então não é com ele hoje. Bom, eu começo fazendo uma pergunta. Doutor João, é corda ou pregas? Ou era corda e se tornou pregas, ou sempre foi pregas e não sei como, de onde saiu dessa crendice popular, cordas? Afinal de contas. Olha, na realidade os dois termos estão corretos dentro do uso comum, né? Mas o termo científico é pregas vocais. Né? Cordas vocais foi utilizado no passado aí como o termo mais adequado, mas anatomicamente não existe uma corda, né? É uma prega vocal, porque ela é uma estrutura anatômica constituída por ligamento, por estrutura de vibração de mucosa, estrutura muito delicada, que ela se assemelha a uma corda de vibração pela emissão do som. Por isso o termo corda vocal. Né? Quando você tem, por exemplo, uma corda de violão, de uma guitarra, de um baixo, por exemplo, você tensiona a corda desse instrumento, então você estira essa corda, então você vai ter um som mais agudo. Se você diminui a tensão, você tem um som mais grave. E nas pregas vocais, esse mesmo mecanismo existe. Se você faz um som mais agudo, as pregas vocais se estiram. Se você faz um som mais grave, as cordas vocais, elas se concentram mais, elas diminuem o tamanho, vamos dizer assim. Então, por essa analogia, né, de cordas vocais, esse termo foi utilizado. Mas, atualmente, pregas vocais é o termo científico mais adequado. Então, eu posso falar os dois, que eu não erro tanto, não, né? Não. Ok. Uma pergunta. Tudo na gente envelhece. O que eu vejo em cantores, como Caetano Veloso, a cada ano que passa, a voz dele está mais afinada e mais bonita. Então, eu fico a pensar, será que é como um músculo da perna? Quanto mais eu falo, quanto mais eu exercito essas pregas, melhor elas ficam, ou elas envelhecem? Porque se for por exercício, eu vou lhe contar, a minha vai sair do normal para se tornar assim, ter dor. Que ótimo. E estou perguntando, envelhecem? Envelhecem. Envelhece, sim. Como todo o nosso corpo, a voz também envelhece, né? É esperado que, principalmente a partir dos 65 anos, a gente comece a experimentar uma perda mais significativa da qualidade da voz. Mas, como prega vocal é músculo revestido por mucosa, se estes músculos são trabalhados sistematicamente ao longo da vida, a gente tem maior chance. Não é garantia também, porque a gente tem grandes cantores que utilizaram a voz ao longo de toda a vida e que não chegaram aos 80 anos com a voz com tanta qualidade, como a gente vê a qualidade da voz do Caetano Veloso, não é? Mas existe um processo natural de envelhecimento, sim. Não só o músculo envelhece, como essa mucosa envelhece, ela tende a ficar mais arqueada, e isso traz repercussões na qualidade da voz. Eu fico pensando, eu estive
estudei algumas coisas para entrevistar vocês, porque eu confesso que eu não conheço basicamente nada de pregas vocais, nem de laringe. E eu aprendi, eu não sei se estou certa, que falar, a voz, emitir som é secundário na laringe. Ela não existe para isso. Ela existe para quê? Na realidade, a laringe é um órgão que está no limite ali das vias aéreas superiores para as vias aéreas inferiores, que se constituem da traqueia e pulmões, as vias aéreas inferiores. E a função da laringe, das cordas vocais ou das pregas vocais, a primeira função é fazer uma proteção das vias aéreas inferiores. A gente tem como pregas vocais como ou a laringe como órgão da voz, e é um órgão da voz, mas não a primeira função, filogeneticamente falando, a mais importante. A mais importante é o chamado esfíncter glótico, que é o espaço entre as duas pregas vocais, que protegem as vias aéreas inferiores. Quando a gente engole as pregas vocais, a laringe sobe, as pregas vocais se fecham e o alimento vai para trás e para as laterais da laringe, não podendo cair dentro da laringe, que senão vai para os pulmões, é onde tem um engasgo. Então, essa proteção para a gente não engasgar é dada pelas pregas vocais. Então, essa é a primeira função da laringe e das pregas vocais. Depois vem a função respiratória e fonatória, que é a função que também não são as pregas vocais que fazem com que escutamos esse som que nós escutamos. Ela emite um som inicial, que é chamado de som fundamental, e esse som vai ser modificado pelas outras estruturas superiores, pela vibração da musculatura da faringe. Primeiro começa pela vibração da mucosa das pregas vocais, da sustentação do músculo vocal, e depois esse som passa por mudanças que estão acima, nas vias aéreas superiores, na musculatura da faringe, pela própria rinofaringe, dos seios da face, pela boca, movimentação da língua, dos dentes, do palato e assim por diante. Tudo pelos isso lábios. Faz diferença na voz. Tudo. É um conjunto. É um conjunto. A voz, ela existe de um conjunto. Isso, de um conjunto muito dependente da estrutura anatômica do falante. Então, não só o tamanho das pregas vocais importa, o tamanho natural, mas também a conformação, o tamanho das caixas ressonantais, que são a própria laringe, a faringe, a cavidade oral e a cavidade nasal. O tamanho dessas caixas, a configuração desse filtro por onde as ondas sonoras passam, resultam em diferentes qualidades vocais. Às vezes, em razão da anatomia, a gente tem até uma voz próxima, por exemplo, a de uma irmã, mas as vozes nunca são iguais. Você sabia, Stael, que a sua voz é única? Ninguém no mundo tem uma voz como a sua. A voz também A voz individual. É tão única quanto a nossa impressão digital. Porque a nossa anatomia, só nós temos. Mesmo irmãos gêmeos têm vozes diferentes. É possível nós identificarmos dois irmãos por meio de análise acústica da voz, mesmo que auditivamente a sensação seja que as vozes são exatamente as mesmas. Às vezes eu falo com uma tia ou outra e por segundos eu relembro a voz de minha mãe. Exato, pelas proximidades anatômicas, não é? Mas e também a voz nós temos uma formação social da voz também. Então a nossa voz, as características da nossa voz são ditadas pela nossa anatomia, mas também socialmente, pelas pessoas, pelas vozes das outras pessoas com as quais nós convivemos. Então tem um pouco disso, as vozes se parecem entre irmãos, não só em razão da anatomia, mas também da convivência ali, não é? Da convivência? Pela imitação, um pouco de imitação e um pouco da anatomia. Não é? A gente tende a reproduzir os sons que a gente ouve. Então, existe um fator, a voz é também condicionada socialmente, no meio familiar, quem não principalmente. Ouve, interfere muito na Interfere voz? muito. Interfere muito na fala, eu acredito, porque você repete aquilo que ouve. Exato.
Você não ouve, você não vai falar. Você não ouve, você Se a não vai surdez é falar. profunda, tem um grau profundo, na maioria das vezes inviabiliza o desenvolvimento da fala, não é? E também mesmo o surdo que não é profundo, o nível de surdez que não é profunda, o fato de ter uma perda auditiva, principalmente a partir de um grau moderado, já provoca uma certa distorção na fala, porque o indivíduo que não escuta bem a própria voz, ele perde a capacidade de monitorar a produção do som vocal. Entendi. Isso é muito interessante, tá? Só para soltar essas informações. Você pega uma pessoa mais velha que está ficando com perda auditiva, está ficando surda, ela tende a falar mais alto, porque ela não se identifica na sua voz, que ela não escuta. Então ela tem que falar mais alto para se escutar e passar a sua identidade. Outra coisa interessante, a sua identidade e as suas necessidades de comunicação, né? Mas outra coisa interessante, só completando o que a Lorena falou, nesse sentido de identidade de voz, isso está muito relacionado a essa anatomia laringe, que é muito peculiar, né? Que é o órgão da voz. O pessoal muitas vezes confunde, é faringe ou é laringe? Faringe é o órgão que está acima da laringe. Faringe participa tanto da respiração quanto da deglutição. É o espaço onde passa o alimento e passa o ar. E passa o som também. Não laringe, tem a ver com a voz? Ou tem? Tem a ver no sentido de modular a voz, Sim. né? Mas não na emissão vocal que é dada pelas pregas vocais, que é na laringe. Laringe é um órgão somente respiratório e da voz. Mas, complementando, é importante saber que a laringe, por que o homem tem a voz mais grave e a mulher a voz mais aguda? Pela diferença da anatomia da laringe. A laringe da mulher... Roubou a minha pergunta, né? Eu ia fazer essa, né? A laringe da mulher é um pouco menor que a laringe do homem. As pregas vocais da mulher são um pouco menor do que as pregas vocais do homem. O volume e a massa da prega vocal masculina é um pouco maior do que a feminina. Daí a diferença da emissão vocal do homem para a mulher. Tanto é também da emissão vocal de uma criança, do bebê, né, que tudo é uma identidade vocal. Então, a identidade de voz da criança, a identidade de voz do adolescente, do jovem, daquele que está entrando na fase adulta, que se autoafirma mais. E tudo do depende. Idoso também, doutor João, idoso. fica mais trêmula, Sim, mais igual enfraquecida. a disse, é o próprio envelhecimento. Né? É uma atrofia? É uma atrofia, igual vai sofrendo uma perda de massa muscular em todo o organismo com a idade, na maioria das pessoas, né, que a gente encontra pessoas mais velhas com estrutura física muito ainda estruturada e tudo, da mesma forma que pode ser assim também no músculo vocal, né, que chama tireoaritenoideo, que é o músculo da voz. Mas com o envelhecimento há uma perda do tônus dessa musculatura, aonde a voz vai ficando mais fraca. E muitas vezes aonde que entra a fonoaudióloga. A Lorena ajuda muito esses pacientes mais velhos, que tem o homem principalmente, ele tende a ficar com a voz mais aguda ao longo do envelhecimento, né? E com o tempo ele pode recuperar com o exercício com a fonoaudióloga e tudo mais, às vezes até algum procedimento de injeção de alguns materiais para fortalecer mais as pregas vocais, mas o exercício fonoterápico ajuda muito. Isso pelo envelhecimento. Que é uma pergunta. O profissional da voz, porque a pessoa comum, ainda que seja enfraquecida a voz, ela fala, ela se comunica. Agora, o profissional que precisa da voz, ele precisa de uma voz saudável e com o tempo vai se perdendo. Quando é o momento de começar um tratamento de prevenção para que ela, como diz, para estacionar essa perda, essa atrofia? Olha, os cuidados com a voz devem acontecer ao longo de toda a vida. É importante a gente falar sobre isso. Mas, especificamente, os profissionais da voz têm a voz como instrumento de trabalho, não é? Então, assim como o pianista não pode correr o risco de machucar os dedos e não fazer o concerto, os profissionais da voz não podem correr o risco de não ter a voz para cantar no show que já está agendado ou no podcast que precisa ser gravado. Então, é o seu instrumento de trabalho.
Então, cabe a esses profissionais, desde o início da carreira, entenderem como é esse aparelho fonador, como ele funciona, quais são os hábitos capazes de preservar essa saúde vocal e assumir esses hábitos ao longo de toda a vida. Isso vai minimizar a chance desses profissionais desenvolverem problemas vocais importantes e se verem em situações complexas, inclusive de terem que desmarcar, por exemplo, shows em razão de problemas vocais. Sim. Então, quanto melhor você conhece o seu aparelho fonador e quanto melhor você aprende a cuidar, se você tem rotinas de cuidados vocais, maiores são as chances de você garantir a sua voz para suas necessidades profissionais e pessoais também. Sim. Porque a gente não usa só a voz no trabalho, não é? Não, mas, por exemplo, no meu caso, a voz para o trabalho é muito importante. Importantíssimo. Né? Tanto que eu não sei se tem a ver. Se não tem, é um mito que eu criei para mim. Eu não falo ao telefone e nem passo áudio um dia antes das minhas gravações. Eu não costumo fazer isso. Porque a minha voz força demais ao telefone. Eu não sei se eu que coloquei isso na cabeça, mas a voz aqui conversando, a voz aqui gravando, ela não me faz sofrer, mas ao telefone me faz. Às vezes 2 ligações do telefone são suficientes para me deixar a garganta arranhando. Nós temos essa tendência de aumentar o volume de voz quando falamos ao telefone, né? Esse imaginário, nossa, a pessoa está longe, então eu tenho que falar mais forte. E aí a gente perde essa naturalidade, essa intensidade vocal que é mais confortável. Então, se falar por muito tempo, num volume, numa intensidade mais elevada, isso pode gerar fadiga vocal. Talvez seja isso, né? Não ter o retorno. Isso, aí você vai aumentando o volume da sua voz. Se a ligação dura muito, lascou. Não, lascou. Eu nem falo. Outra coisa também, que a gente aprende muito, e eu não sei até onde isso é verdade, até onde é mito. Come cebola crua, chá de gengibre, gargarejo de romã. Eu não sei, eu pratico esses voodoos às vezes, sabe? Agora, se é voodoo, se é real, eu não sei. Estou aqui para perguntar. Tem seu fundo de verdade, doutor João? Olha, parcial, viu? Muito parcial. Existe essa cultura popular, né, de que determinados alimentos ou comportamentos alimentares vai te facilitar a voz ou melhorar a sua qualidade de voz, né? Extremamente controverso, né? O alimento que a gente sabe que é um adstringente, tira um pouco a secreção, é a maçã. Pois eu detesto maçã. Maçã, né? Realmente tem um auxílio. O restante... Porque limpa ela carrega com... A hora que você mastiga a maçã e tal, ela faz uma absorção da secreção, do excesso de muco local e faz um bem, evita um pouco o pigarro e tal. Que é outra coisa que não se deve fazer. Então você está pigarreando muito e tal. E vou mascar um chiclete, ou chupar um house, ou vou fazer o uso de mel próprio e tal. Muitas vezes o que você está fazendo ali, com esses produtos que são refrescantes para a sua garganta, você está apenas dando um refresco, você vai utilizar a voz sem perceber o esforço que está fazendo, e você piora em seguida a sua qualidade de voz, dando pigarro, aumenta a secreção. Então isso é uma cultura popular que não tem nenhuma comprovação científica e não tem valor realmente nem na prática. Nem vinho quente. Não. Antigamente os cantores tomavam conhaque. Eu acho que isso deve acabar com a voz, porque o álcool deve ser terrível para a voz, eu acredito. Sim. Tem uma regra que eu acho muito interessante, tá? É importante a gente comentar, que é a seguinte. Vamos lembrar, o Dr. João já falou sobre isso. As pregas vocais estão no aparelho, no sistema respiratório. Elas não estão no sistema digestório. Isso significa que nada, vamos gravar, eu vou repetir, tá? Nada que a gente coma ou beba passa pelas pregas vocais. Ou pelo menos não deve passar. Porque se passar, nós vamos engasgar na tentativa de expulsar esses alimentos. Então, nada que te ofereçam, que fale, toma conhaque que melhora, toma chá de romã que melhora, toma mel que melhora. Nada disso vai chegar nas pregas vocais. Não é para passar pelas pregas vocais, não é? Então, aquela sensação daquele muco
Pois é, o que Que às acontece? vezes funciona num house. O house, vamos Mais pegar ou o house, você Não, comentou. Olha aqui, ó. É patrocinador? Não. Não, Então nós podemos é falar. meu substituto do Balbúrdio. Eu vou falar então sobre as pastilhas à base de menta, de hortelã, o própolis, tem propriedades anestésicas. Então o que acontece? Quando você chupa uma pastilha à base de hortelã ou menta, você tem aquela sensação agradável de, ai, deu um alívio, não é? Porque ela tem propriedade anestésica ali. Então ela gerou esse disfarce, não é? Você não está sentindo mais aquele incômodo, mas você corre o risco de continuar fazendo abusos vocais ou cometer abusos vocais sem perceber que está cometendo. E aí, depois desse uso vocal, os prejuízos são ainda maiores. Então, o ideal é que você não faça uso dessas substâncias à base de própolis, hortelã, menta, antes nem durante o uso da voz, o uso profissional da voz. Depois, foi para casa, ai, tô com uma sensação ruim, posso chupar uma bala de hortelã, de menta? Ok, mas aí você não vai usar a sua voz, não é? Em seguida, pelo menos não com uma demanda tão grande. Então, ok, para te promover esse alívio. Tá? Mas, de uma forma geral, o Dr. João falou da maçã, e a maçã é muito badalada, né, em relação à voz, ela tem essas propriedades. Pois é, mas eu já peguei pacientes que falavam sou como assim... Eva, não gosto de maçã. Eu já tive pacientes que chegaram a mim e falaram, olha, eu cuido muito bem da minha voz, eu como 6 maçãs por dia. Aí eu falei, mas peraí, você gosta de maçã? Não, eu como porque me falaram que faz bem para a voz. Eu falei, então para, hoje é o dia da sua redenção. Para de comer maçã, porque a maçã não vai resolver o seu problema de voz. Quais são as vantagens da maçã? A maçã tem muita água, a hidratação é importante para a prega vocal, depois a gente comenta sobre isso. Tem propriedades adstringentes, como o Dr. João disse, ela sai levando as secreções estacionadas em faringe, acima das pregas vocais. Ela promove movimentos mastigatórios amplos, o que também é bom para a fala, para a produção da fala. Ponto final. Ela não atua sobre pregas vocais, não é? E tem muita gente que assume o hábito de comer maçã porque acha que vai melhorar a qualidade vocal. Gente que está com uma rouquidão há meses comendo maçã, achando que a voz vai melhorar. Então, nesse sentido, nós precisamos desmitificar a maçã. Não é comendo maçã que você vai resolver um problema de voz. Claro. Não é? E antes do uso profissional da voz, por exemplo, você, antes de vir apresentar um podcast, eu, Dr. João, antes de estarmos aqui falando, é interessante a gente comer alimentos com muita água, como a maçã, que vão promover movimentos mastigatórios amplos, favorecer a articulação dos sons da fala, mas não que isso vá atuar diretamente nas pregas vocais. Correto, doutor João? Perfeito. A água Perfeito. é boa. A água, sim. A água é o top dos tops. Se a gente E pegar exercícios? Sim, ajudam. Ajudam. Isso, e aí eu falei que nada que a gente bebe, ou nada que nós bebamos ou comamos, passa pelas pregas vocais. E você pergunta, e a água? Então por que a água é boa se ela não passa pelas pregas vocais? Mas a água E aí? hidrata, né? Hidrata como? Hidrata o organismo. O organismo. O né? organismo, muito bem. Então, a água que nós estamos bebendo aqui agora só vai chegar para as pregas vocais muito mais tarde, depois que essa água chegar ao intestino e for absorvida no intestino e encaminhada via corrente sanguínea para todas as células do corpo, inclusive para as pregas vocais. Então, não vamos imaginar que ao tomar água nós estamos lavando prega vocal. Não estamos. Mas alguma coisa dá uma sensação. Vou dar um exemplo. Para que a gente possa compreender. Chega a certa época do ano, é seco, muita poluição, e há um ressecamento das vias aéreas. Sim, mas esse ressecamento... A água que a gente toma, ela ajuda naquela sensação imediata de lubrificar toda a garganta. A faringe e a região do esôfago. E esse hábito, ele não deve ser utilizado, ser praticado somente quando você está com a garganta seca. Isso é um sinal de que você está ingerindo pouca água. O ideal é que você tome pelo menos 2 litros de água por dia, para você manter-se hidratado. Aí você sente a garganta irritada ou ressecada, te faz... Quando chega nesse ponto, as suas pregas vocais também estão ressecadas. Estão ressecadas pela pouca ingestão de líquidos, de água principalmente.
Daí você toma um pouco a sua faringe, a sua garganta, vamos dizer, no todo, ela vai ficar umidificada porque a água passou por ali, mas a absorção, a hidratação das pregas vocais vai ser feita pela circulação do volume de água que você ingeriu na absorção intestinal, que vai para todas as células e todos os tecidos do seu organismo, inclusive, como disse a Lorena, na laringe, na faringe, no seu nariz, na secreção nasal, na secreção oral, na própria saliva. A saliva vai tornar-se mais fluida, os líquidos corporais vão ficar mais fluidos. Então, a laringe também tem uma região que chama ventrículo laríngeo, que possui glândulas que produzem um muco, que lubrificam as pregas vocais ou as cordas vocais. Se você está pouco hidratada, você vai ter um muco muito espesso, muito denso. Então, não vai estar lubrificando. Doutor João, friagem, gelado, quente, faz alguma diferença? O seu organismo ele trabalha numa temperatura ideal. Tudo que você põe acima ou abaixo, você está agredindo o seu organismo. Se eu tomo muito gelado e venho aqui falar você 2 tem uma horas... temperatura corporal mais ou menos de 36 graus. 37, 37 ponto alguma coisa, você já está subfebril. Então, a temperatura do seu organismo, ela existe por causa de toda o que a gente chama de homeostasia, que é o equilíbrio de toda a função orgânica. Tudo aquilo que você faz em excesso, está todo mundo reclamando do calor agora, né? Sim. Quase 40 graus, tinha cidades do interior com 46 graus e tudo mais. O seu organismo não suporta essa agressão. Da mesma forma, se você usa muito gelado, gelado, vai tomar uma cerveja, uma água gelada, está lá quase que 5 graus, 6 graus, 0 graus. Tá. Você está causando um choque térmico no seu organismo. O seu organismo responde a isso também. Então, o gelado causa vasoconstrição, altera a produção de muco, e interfere na resposta também imunológica, não imunológica, mas na resposta dos tecidos local onde está passando aquele contraste de temperatura. Isso causa impactos no seu organismo, não só na faringe, na laringe e tal, mas em todo, no seu esôfago, no seu estômago e tal. E os nódulos, doutor João, são genéticos, independente de serem benignos? Os nódulos das cordas vocais, Sim, das pregas vocais? Sim. Olha, aí entra numa outra área que são as patologias, né? As alterações que ocorrem ao nível das pregas vocais por vários fatores. Os nódulos, eles popularmente são chamados também de calo das cordas vocais, né? Eles são geralmente bilaterais, eles existem equidistantes no mesmo local de uma prega vocal e na outra. E eles são causados por vários motivos, entre eles o esforço vocal, o mau uso da voz, o abuso vocal, a pouca hidratação também, refluxo gastroesofágico, que é a ação do suco gástrico ao nível da laringe, porque onde que começa o esôfago, ele está posterior à região da laringe, está muito próximo ali das pregas vocais. Então, se a pessoa tem refluxo, algum distúrbio gástrico, ele pode subir o suco gástrico e chega até a laringe, pode chegar até as pregas vocais, causar danos à laringe e desenvolver lesões, não só nódulos, pode ser os pólipos, pode ser cistos, podem ser granulomas, edemas, né, que são inchaços das pregas vocais. A gente vê, por exemplo, o caso do Zezé de Camargo, né? Ele tinha ele tinha uma lesão, dito um calo lesão das cordas vocais, né, mas me parece que eram cistos. O cisto da prega vocal. O cisto arrebentou, alguma coisa assim. Isso, o cisto é uma lesão chamada alteração estrutural mínima entre o cisto mais 4 outras lesões que se enquadram dentro deste grupo, que são lesões que podem ser congênitas ou adquiridas e que o tratamento, geralmente, dessas lesões fonoterápico e, na maioria das vezes, no caso do cisto, é cirúrgico, é microcirurgia, né? São cirurgias extremamente delicadas que a gente faz aí de rotina e tal, mas que, em alguns casos, tem algumas consequências, né? Por isso que é dito, né? A pessoa está tendo rouquidão, independente do perfil de cada pessoa, a rouquidão por mais de 15 dias tem que ser olhada, não pode ficar fazendo uso desses
hábitos corriqueiros aí, achando que vai melhorar. Não, procure um profissional de saúde, um otorrino, para fazer o exame específico tal, e necessário. A gente trabalha com a fonoaudióloga que vai melhorar a qualidade de voz desse paciente. Não fique com rouquidão por mais de 15 dias, é danoso, tem que saber por quê. Esse alerta do Dr. João é muito importante, Sael. A nossa cultura valoriza muito a voz rouca, né? As pessoas acham bonita, acham sensual a voz rouca e às vezes não dão a devida importância à rouquidão. E a rouquidão é só um sintoma, eu costumo dizer... Você acha que nós valorizamos? Assim? De uma forma geral, os brasileiros acham a voz rouca sensual, charmosa. Sensual. Mas a rouquidão, eu costumo dizer que é um balaio de gato. Se fosse uma voz como da Nana Caymmi, assim, ainda vai, né? Mas... A rouquidão é um balaio de gato. Ela pode ser sintoma de um abuso vocal pontual, como foi no Mineirão, gritou, voltou, ficou rouco. Ok. Pode ser uma rouquidão pontual que vai passar, mas ela pode ser sintoma de doença séria, inclusive de câncer em pregas vocais. Então, conforme o Dr. João disse, a rouquidão que passou de 15 dias precisa ser avaliada, investigada por um otorrinolaringologista. Porque pode ser sinal de um edema, de um inchaço de prega vocal, mas pode ser sinal de doença séria. E o quanto antes houver uma intervenção, maiores são as chances de cura desse indivíduo, caso seja uma lesão maligna. Não é? E as lesões malignas são mais difíceis da pessoa recuperar a voz? Eu pergunto isso até baseado, por exemplo, pelo menos foi o que foi divulgado, que o Zezé de Camargo foi uma lesão benigna. Mas a Marina, por exemplo, foi uma lesão maligna. E ela, até hoje, ela tem uma dificuldade tremenda de... Primeiro, tem que ser muito bem avaliado. Existem exames específicos, né? Laringoestroposcopia, que é um exame específico de vibração, que você avalia as pregas vocais, o seu mecanismo de vibração todo, você avalia o grau de vibração, se há distorção na vibração e tal. E você amplifica muito a imagem das pregas vocais, né? As pregas vocais do homem, mais ou menos, vai ter no máximo ali 1,5 cm, mais ou menos, na mulher 1 cm, 1,2. Varia de pessoa para pessoa, de acordo com a estrutura física de cada um. Mas você consegue ver as pregas vocais 10, 20 vezes maior, 30 vezes maior do que o tamanho natural. E com isso você consegue definir lesões mínimas, inclusive as lesões que podem vir a se tornar câncer. Porque a rouquidão, ela não é diagnóstico, ela é sinal que existe alguma coisa errada naquela voz. Né? Voz nenhuma foi feita para ser rouca. Você fala assim, mas o que é uma voz normal? Não existe voz normal, existe uma voz que é adaptada às condições daquela pessoa e que torna-se o habitual dela. Existe aquela voz rouca também, que é um efeito colateral de um tratamento? Lógico. Por exemplo, a minha, por exemplo, essa porque voz quando cada dia mais homem, ela vem de... mas aí a gente tem que avaliar outras coisas, que eu acho que eu vou pegar no seu pé aqui. Existem outras coisas aqui. Tem mais, procure saber, né? Porque, principalmente nas mulheres, né, que depois dos 40, 45 anos, 50, 60 anos e tal, depende de cada perfil feminino, mas associado ao cigarro vai criando-se um edema nas cordas vocais e a voz vai se tornando mais grave. E esse processo de tornar-se a voz mais grave é decorrente de uma agressão crônica. Pode ser desencadeado pelo cigarro, pelo refluxo gastroesofágico. Não vai pegar no meu pé não, que eu já parei de fumar. Há muito tempo, né? 9 anos já. Parabéns. Mas então, assim, existem outras... outras... Estragou? Não, nem sempre. Não. Não tem, assim, não regenera? Hoje em dia... Se o cigarro estragou na voz? Não. Por exemplo, o edema causado na voz pelo cigarro ou pelo próprio refluxo, existem cirurgias ultra delicadas que a gente faz que reverte a qualidade de voz. E a voz fica uma voz muito boa. Hoje a gente utiliza muito laser, cirurgias com laser de CO2 também para determinadas alterações nas pregas vocais, que você consegue ter uma precisão muito maior e um resultado ao retorno da qualidade de voz muito próximo do normal ou até mesmo do normal. Em alguns casos até melhor do que era antes, porque havia alguns vícios de uso da voz, de esforços vocais que não eram
percebidos, porque a pessoa vai incorporando esforços para conseguir se comunicar e tal, e não percebe que aquilo é um dano, né? Daí, então, a Lorena, por exemplo, no trabalho, tem uma parceria muito grande com esses pacientes, com os exercícios, com toda a avaliação que ela faz na análise acústica de voz, e todos os exercícios praticados na fonoterapia, você reverte todo esse dano causado, às vezes, até pela própria cirurgia. Eu acho essa informação, desculpa lhe cortar, muito importante, porque eu jamais imaginaria que é possível recuperar a voz por uma cirurgia a laser, doutor João. Consegue-se. Nossa, depende do laser, porque a gente fala laser, não quer dizer que é... Em muitas situações é possível. O laser é um instrumento de trabalho, né? Ele não é mágico, não. Primeiro você tem que saber utilizar o laser, porque ele é um instrumento de alta precisão, então você tem que saber trabalhar muito. Não é um instrumento simples, não. Tem que ter, não é nada complexo, complicado, mas tem as indicações e outras contraindicações do uso do laser para determinadas lesões das cordas vocais. Mas no tratamento, por exemplo, do câncer inicial da laringe, é fantástico, né? Fantástico. A precisão, a ressecção do tumor com margens de segurança e o acompanhamento desse paciente depois fica muito mais fácil, a recuperação, a regeneração é muito melhor. É lógico que quando se trata de câncer, a ressecção fica maior do que as lesões benignas. Então, geralmente, pode ter Por questão de margem de segurança? Por questões de margem de segurança, né? Você tem que tirar o tumor e, junto com ele, alguns tecidos normais que seriam a margem de segurança. Falar, não, eu retirei tudo e mais um pouquinho, para ter certeza que ele está ressecado todo. Doutor João, nós vamos chegar no dia de ter um transplante? Ou já temos? Olha, está publicado agora, já tem alguns casos publicados de transplante de laringe. Foi feito um agora recentemente, que o paciente está se recuperando ainda, reabilitando, né? Eu não me lembro, eu já li tantos trabalhos a respeito de transplantes, teve na Inglaterra, nos Estados Unidos, teve esse último agora, eu não me lembro onde, mas já está se fazendo o transplante de laringe. O problema da laringe é a complexidade do órgão, né? É muito complexo, tanto na sua vascularização quanto na sua inervação. Porque não adianta você fazer o transplante do órgão sem preservar a função. Então, a recuperação da função neural da laringe, porque a função de movimentos da musculatura, das pregas vocais, é todo neurológico. Então, essa readaptação e essa reinervação que é feita, né, fazer com que essa inervação volte a funcionar adequadamente é o mais complexo. E aí eu acho que deve entrar 24 horas de fonoaudiologia, né? Nossa, o trabalho é multidisciplinar, né? Sim. Aqui nós não temos no nosso meio, no Brasil, nem nada, e não é em qualquer país que está se fazendo isso, é uma tentativa. Nós não temos o transplante no Brasil? De laringe, não. Não? Não tem. E são poucos os centros que estão iniciando esse processo. Não é uma rotina ainda o transplante da laringe, não. Mas existem aquelas pessoas que têm que fazer um ressequimento, essa palavra? Ressecção. Ressecção. Total? Da laringectomia total, né? Isso aí... E aí, não emite som nenhum mais? Aí a gente faz a laringectomia total e encaminha para a Lorena, para botar o paciente para falar. Me diga. Hoje em dia, você, mesmo fazendo ressecções extremamente alargadas da laringe, fazer laringectomia total para câncer avançado de laringe. A gente poderia até abordar esse assunto, né? Porque o câncer avançado da laringe, o tratamento ideal e o mais preconizado e que tem melhor resultado é a laringectomia total. Isso nos tumores avançados da laringe. Aí você tira a laringe toda, é quando o paciente fica com aquele buraquinho no pescoço, respirando pelo pescoço, tossindo pelo pescoço, pelo aquele buraquinho que chama-se traqueostoma. É diferente de traqueostomia, que é o mesmo buraquinho. O traqueostoma, só que ele é definitivo, né? Então a pessoa perde o órgão da fala. Não existe um tratamento conservador. Nestes casos, para câncer avançado, não. Existe, assim, há trabalhos científicos e até centros que fazem o tratamento com quimio-radioterapia para preservação do órgão, mas não é o mais indicado, porque são os piores resultados de tratamento para câncer em cabeça e pescoço, é no câncer com quimio-radioterapia para laringe. Mesmo porque, se você
o paciente fique curado com a quimio, a radioterapia, o órgão, a laringe, fica muito prejudicado e muitas vezes ela perde a função. O melhor tratamento é a cirurgia, que pode ser complementada com radioterapia. Para os tumores iniciais, que a gente chamaria de T1 e T2, que são os tumores bem iniciais da laringe, a cirurgia, a laser, preserva o órgão, preserva a função e preserva a voz. Quando você faz laringectomia total, você tira o órgão da voz. Mas aí existe a voz esofágica, a Lorena pode falar muito bem disso, que ela trabalha com isso. Só para que nosso internauta saiba o que é. É uma voz, o som vocal passa a ser produzido não pelas pregas vocais, mas pelo esôfago, não é? Então, é possível ajudar o paciente a desenvolver essa voz, esse som que parte do esôfago e articular esse som na boca. Fica uma voz bem diferente da voz vocal. Com aquele aparelho? Aquela é uma laringe artificial, uma laringe eletrônica, não é? A voz esofágica não, independe de equipamentos nessa região do pescoço, não é? Mas, por sorte, estão cada vez mais raras, né, doutor João? Qual Isso, a vantagem é essa, porque nós, por exemplo, terminamos agora em julho, né, dia 31 de julho, uma campanha da Voz, que começou lá 3 meses antes, em abril. Todo ano nós temos a Semana Nacional da Voz, que coincide com a campanha, com o Dia Mundial da Voz, que foi lançado no Brasil. O Brasil que instituiu isso no mundo, é o Dia Mundial da Voz, que ficou instalado para o dia 14 de abril. Né? 16. Desculpa, dia 16 de abril. Todo dia 16 de abril é o Dia Nacional da Voz e o Dia Mundial da Voz, que a gente faz toda a campanha para... existe já o chavão lá. Toda rouquidão por mais de 15, 20 dias deve ser olhada tal, porque pode ser um câncer. Aí você vai tratar um câncer pequenininho, que é o câncer inicial. Você vai tratar com microcirurgia, eventualmente um caso ou outro você pode encaminhar para a radioterapia, mas a cirurgia é o mais indicado para esses tratamentos, ainda mais com laser. Você faz, o paciente interno de manhã vai embora à noite, vai dormir em casa. Sim. Antigamente ficava com traqueostomia. Não existe mais essa indicação, fazer traqueostomia, sonda nasentérica para alimentar, ficava internado 5, 7, 8 dias. Não. Opera-se de manhã, tira o tumor da corda vocal, vai embora à noite, vai dormir em casa, fica calado lá uns 5 dias e tal. Depois faz fonoterapia, recupera a qualidade de voz, muitas vezes com a qualidade de voz muito boa, próxima do normal, outras vezes fica um pouco mais rouco, mas existem outras cirurgias que a gente pode fazer para fazer com que aquela voz melhore. A rouquidão é o principal alerta. É o principal alerta. E aí é que está, Stael. Essa é a grande questão. Eu costumo dizer que o câncer de laringe é o mais amigável. Ele é. É o mais amigável. Por quê? Se você não negligenciar os sintomas, que são rouquidão, por mais de 15 dias, você tem muita chance de procurar ajuda, passar por uma cirurgia... 15 dias consecutivos. 15 dias consecutivos. Então, eu peço aos deuses, se eu tiver que ter um câncer, me dê um câncer de laringe. De corda vocal. De corda vocal. Porque eu sei que eu não vou morrer dele. Porque eu estarei atenta aos sintomas, procurarei por ajuda e terei a minha saúde recuperada 100% de certeza. Se a gente não negligencia os sintomas, se não protela, assim, depois do ano que vem eu vou ver. Não, deixa para depois. Se a gente não posterga esse diagnóstico... Há uma cultura de negação. Exato. Do e câncer, de achar, né? Principalmente no homem, porque a voz rouca é símbolo de virilidade. Então, o homem acha, muitas vezes, que tá rouco, não, tá bonito, é macho. Então, não procura ajuda. Né? As mulheres têm muito mais a cultura de procurar por diagnóstico médico. Né? É por isso que ficamos viúvas. mas o homem tende a morrer mais cedo que a mulher, porque de uma certa forma ele não se cuida tanto. Então vamos lá, mulheres, chamar a atenção dos homens que têm um sintoma de rouquidão que está persistindo por mais de 15 dias, é hora de olhar. E principalmente para os fumantes. Principalmente. Hoje, vale lembrar o seguinte, porque quando você tem o cigarro é um terror para tudo, né? Sim. Para tudo. Mas para esta região aqui, em cabeça e pescoço, é um terror dobrado, né? Em cabeça e pescoço, 90% dos cânceres em cabeça e pescoço são causados pelo cigarro. Se você pega um tumor inicial da laringe, das cordas vocais não tem uma rede linfática que faz disseminar o tumor precocemente, ao nível das cordas vocais.
Ele não Mais que a bebida, doutor João? A bebida soma-se mais de 40% a chance associada ao cigarro de se ter um câncer. Então, Sozinho o cigarro nem é e a tanto. bebida aumenta muito a chance, até 9 vezes mais a chance de se ter um câncer. Um vinho assim pode. O vinho, nem tanto, a bebida destilada principalmente, ou então a bebida fermentada com intensidade também e por longos períodos. É a mesma coisa do cigarro, né? A pessoa fuma anos e anos. Então, se você pega um tumor inicial, ele não se dissemina, ele não dá metástase. Esse é o grande problema dos tumores avançados, que a grande maioria chegam para nós, os tumores avançados. Aí eles já chegam com metástase, com disseminação pela rede linfática. Então, o tratamento é extremamente Além de ser radical. traumático, né? Imagina você arrancar É mutilante, né? né? É mutilante. Exatamente. Você tira um pouco a dignidade da pessoa. Uma pessoa que não fala, que respira por um buraquinho no pescoço, tosse, a secreção sai pelo pescoço. Tem pessoas, e a maioria se adaptam bem a isso, porque é a sua realidade. Doutor João, hoje Mas a realidade dessas pessoas, existe essas pessoas que têm essa... É tráqueo, né? Traqueostoma. Traqueostoma. Quais são as inovações A primeira inovação é a questão... para voltar à qualidade A de socialidade, vida delas, a vida social, familiar e tudo, né? Bom, o orifício não tem jeito de você fechá-lo. Não tem? Nunca Não, mais? nunca mais, porque ali está a vida da pessoa, a respiração, o nariz não funciona mais. Ah, Porque Respira o ar pelo pescoço, só respira exatamente. pela traqueia que está estruturada no pescoço. cara, isso é automático? Assim, É automático, É automático? é instantâneo. Já acorda da cirurgia respirando por ali. Não tem como entrar ar por outro orifício. Então, porque o nariz fica isolado. Então, você tira a laringe e fecha a faringe. Então, vai ter a via alimentar está garantida. Vai alimentar normalmente. Ah, tá. Mas a respiração, não. Então, assim, o que existe são as adaptações para falar. Então, a voz esofágica, como a Lorena já falou. Você tem próteses fonatórias que a gente instala cirurgicamente, depois troca-se no consultório. Aquela voz robótica? Exato. Aquela voz é a laringe eletrônica, é uma voz robótica, a pessoa encosta. Aquilo é um vibrador, Sim. né? É um vibrador, a pessoa fala e faz vibrar as paredes da faringe e sai com uma voz mais robotizada, né? Não é a melhor qualidade de voz, mas a pessoa se comunica. Nada melhor que aquilo, hoje. Existe a voz esofágica Que dá independência, inclusive. A pessoa não precisa de nenhum outro recurso para produzir som. Mas a né? voz esofágica é mais ou menos como o braille? Não, Aonde é vai voz. se Tem som, aprender? tem som. Tem som. Ah, sim. Se você quiser, eu ponho aqui. Eu tenho uma voz esofágica aqui de pacientes que a Lorena... Ah, será que a gente consegue colocar, claro, Se tiver, enquanto tem. o Marcelo Assim, nos para ver, ajuda? o paciente não tem laringe e fala. E assim, nós temos que entender que a perda da laringe não significa a perda da voz. Né? Você tem meios de recuperar a voz. Ele vai ficar um tempo sem falar, até cicatrizar, às vezes tem que fazer radioterapia e tal. Mas, em alguns casos, o paciente quase que aprende sozinho, falar com a voz esofágica. Ele tem que engolir o ar e soltar. Mas com o auxílio da fonoaudióloga é perfeito. Esse paciente aqui... Se você quiser mandar, que eu mando no... Ele tem... Enquanto Também doutor faz uma João- diferença de idade, né? Tudo bem. Então, aí, como o senhor está? Espero que estejam todos bem. Você e sua família. Eu estou passando só para avisar. Estou muito bem, obrigado. E que... Essa é a voz de um paciente que não tem cordas vocais. Que produz o som com a faringe. Com a Na faringe. Guerreiro ele. Guerreiro, Guerreiro. é o exemplo. Mas o ser humano tem essa capacidade de se adaptar, né, às diferentes condições. Nós não podemos falar desse tipo de lesão sem passar pela lesão do nosso atual presidente. Foi um tumor 1, 2, 3, o que a gente pode... Eu não tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu não tenho conhecimento assim técnico e... Mas a voz dele, a gente vê que... É uma voz ácida. É uma voz mais... A voz do seu paciente é melhor do que a voz do nosso presidente. Né? E eu acredito que ele passou por questões de... Pelo que a gente exercício, sabe da fonoaudiologia. mídia, o tumor do ex-presidente, do atual presidente, ele foi um tumor
avançado, que era da faringe e da laringe, mas eu não tenho, assim, dados mas embasados. saiu na mídia, né? Saiu na mídia, Sim, o que eu estou falando é o que está na mídia, isso. né? Então, assim, e foi feito químio e radioterapia, né? Então, ficou curado e tal. Não era uma lesão, aparentemente, específica só da laringe. Ela estava um pouco acima da laringe também. Mas o mais importante é que ele passou por um processo de reabilitação bem sucedido. Bem sucedido, e foi a voz, bem. embora áspera, atende às demandas dele, pessoais e profissionais. Esse é o objetivo que a gente tem. Não é sempre com o paciente tendo lesão de prega vocal ou problemas vocais de outra natureza. O objetivo é alcançar a melhor voz possível com o maior conforto possível e buscando atender às necessidades pessoais e profissionais. Ele me parece que alcançou esse patamar, né? Uma voz que atende às necessidades. Talvez, se falar por um período mais prolongado, pode ser que gere uma fadiga, mas pelo que eu acompanho, ele está dando conta do recado, a voz está... Mas gera uma fadiga. Mas o que acontece, isso vale a pena a gente reforçar, por que a rouquidão, por alguns dias a mais, ela tem que ser olhada? Porque se chega num tumor avançado, o problema todo é que existe o tratamento, mas o tratamento, ele é muito agressivo, ele é um tratamento estigmatizante. Depois o paciente ainda tem que fazer, às vezes, quimio e radioterapia. E a radioterapia, ao longo do tempo, deixa sequelas também. Todo tratamento deixa sua sequela. A pessoa fica curada, mas carrega consigo para o resto da vida as sequelas daquele tratamento. Às vezes ela fica rouca até pela radioterapia. Exatamente. Pela cicatriz da rádio. Faz químio e faz fono. E faz fono. Então, os tumores iniciais, advogado que possa ser feito também a radioterapia para os tumores iniciais, que teria o mesmo resultado da cirurgia, sim. Mas os efeitos, que a gente chama radiógenos, os efeitos secundários da radioterapia são muito danosos. E a radioterapia, ao longo dos anos, tardiamente, pode gerar outros tumores. Então, assim, é sempre a vigilância. Voz é seu instrumento de trabalho, é a sua identidade, é o seu melhor meio de comunicação, tem que ser bem tratado e respeitado. Então, cuide bem de suas cordas vocais, de sua voz, porque a Lorena falou um negócio mais sério do mundo. E o que seria cuidar dessas, além desses 15 dias de rouquidão, já que a gente não faz diferença usar a cebola, né, a romã, etc., o que? Um repouso vocal, um voto silêncio, acho que deve ajudar, né? A gente trabalha junto, né, Lorena? São a higiene vocal. Higiene vocal é você assumir hábitos na sua vida capazes de preservar a sua saúde vocal. Então, são bons comportamentos, bons hábitos capazes de preservar a sua saúde vocal. Primeiro, não fumar. É o primeiro deles. E aí eu faço o alerta porque já tem alguns anos que a moda de trocar o cigarro de papel pelo cigarro de palha, porque as pessoas ou pelo falam cigarro assim, eletrônico. Ou pelo cigarro eletrônico, mais recentemente, não é? Porque as pessoas acham, eu fumava um maço de cigarro de papel por dia, agora eu fumo só 2 cigarros de palha, estou na vantagem. Tá? Não contou vantagem nenhuma, porque o cigarro de papel o cigarro de palha não tem filtro. A quantidade de toxinas que você ingere no cigarro de palha é muito maior, que você inala, desculpe, é muito maior do que quando você fuma um cigarro de papel. Ele aumenta a chance de você ter um câncer de boca, na mucosa oral. E então não é vantagem nenhuma trocar o de papel pelo de palha e nem muito menos pelo eletrônico. O eletrônico ninguém nem sabe quais são as desvantagens a médio e longo prazo. Começando as pesquisas aí, mas o ideal é não fumar absolutamente e nem fumar passivamente, porque tem gente que não fuma, mas convive em ambiente com fumante. Fuma passivamente e está também sujeito aos malefícios do cigarro. Então esse é o primeiro. Segundo, ingerir água. Então, o top 2, água, não fumar e beber, ingerir bastante água. As bebidas alcoólicas. Vamos lá. Não fumar, ingerir muita água. Muita água. As bebidas alcoólicas. Vamos colocar uma média de 2 litros por dia. Lógico que isso varia em razão de peso, de estatura, de atividade física, mas em média 2 litros. As bebidas alcoólicas, né? Então, com moderação. Lembrando que a associação entre o fumo e o álcool é a pior possível.
Essa nem Dr. João já pensar, né? falou, Mas nem a gente já pensar. está tratando daquela pessoa que não fuma. Exato. Nós temos os hábitos alimentares que atualmente trazem... Se ela toma um vinhozinho no fim de semana, esse até Jesus Cristo essa tomou tacinha vinho, gente. aqui, ó, já estou tomando a minha nessa tacinha. Só libera as endorfinas, é bom. Isso é bom, faz bom pro seu relaxa. cérebro, relaxa. Mas nós temos tido um problema, a nossa sociedade contemporânea, um problema muito sério em relação ao refluxo gastroesofágico, que pode atingir essa porção alta do esôfago, conforme o doutor João Talvez falou. muita gente não saiba, mas o refluxo causa rouquidão, né? Isso. Muito. Imagine que esse conteúdo é ácido e o estômago está preparado para receber essa acidez, mas prega vocal não. Quando esse ácido atinge essa porção alta do esôfago e derrama sobre a laringe, ele provoca um estrago enorme e cria ali um terreno predisposto ao desenvolvimento de inúmeras lesões. Então, o refluxo precisa ser combatido e ele está muito relacionado aos nossos hábitos alimentares. Então, é o não comer e deitar logo em seguida, não deitar de estômago cheio, né? Mastigar bem os alimentos, evitar alimentos que predispõem ao refluxo, que são o café, o chocolate, os alimentos muito gordurosos, muito condimentados, a pimenta, as bebidas gasosas. Mas eu sou tão comportada. Eu acho que eu trato bem da minha avó sem saber. Depois que eu parei de fumar, né? Então. Depois que eu parei de fumar. Sem estrelinhas. saber, porque eu faço tudo isso. Você faz tudo isso. Café. Meu vinho é... Não. Eu fumava, tomava muito café. Sim. Parei de fumar, não tomo café. Tomo café pela manhã só. É porque hoje tá muito assim comentado, né, a questão tanto do cigarro, do refluxo e tal. Depois a gente pode até falar também do HPV, que é o vírus, né, o papiloma vírus humano. Mas só complementando aqui, que eu acho que essas informações têm que ficar bastante claras aí pro ouvinte. Igual a Lorena falou, a voz, distúrbio da voz, rouquidão e tal, funciona ao nível das pregas vocais. Pode ser um câncer inicial que está te dando um aviso ali. Temos que entender que a laringe, ela tem esse limite também, ela é um órgão compartimentado. Ela tem a parte das cordas vocais que a gente chama de glote. Edema de glote, é o edema das cordas vocais. Tem a parte que está acima da laringe, que é a região supraglótica, e a região que está abaixo. O cigarro, a bebida, o refluxo, quando causam danos nas áreas mais altas da laringe, ou seja, na região supraglótica, que seja acima das pregas vocais, que seja na base da língua, na faringe e tudo mais, pode causar tumores, o cigarro, inclusive, causa tumores na boca, na faringe e tudo mais. Tem que lembrar uma coisa muito delicada. Esses tumores são silenciosos, são traiçoeiros. Eles só vão dar sinal de vida, vão te avisar que ele está lá, ou que eles estão lá, porque pode ser até vários tumores, mas que o tumor está lá depois que ele está muito avançado. Muitas vezes ele se apresenta como um nódulo no pescoço, que já é a metástase, que popularmente se diz que é a raiz do tumor. Às vezes o primeiro sinal já é a metástase, já é o nódulo infectado do tumor no pescoço. Então, tem que ter essa atenção, porque a gente está falando que a rouquidão ela é um sinal, mas é um sinal só ao nível da glote, das cordas vocais. Entendi. E mais de 50% dos tumores da laringe estão nas cordas vocais. Quando os tumores estão acima ou estão abaixo é bem mais raro esses tumores, mas acima é bem mais comum, eles são silenciosos. A pessoa come, fala, engole, tudo normal. Só quando ele está avançado, nada, não dói no começo. Às vezes, quando está tão avançado, por causa da inervação com o ouvido, dá uma dor reflexa, sente dor de ouvido. Então, aí que está a relação entre o cigarro, a bebida. E a pessoa tem que ter e saber que não é só a rouquidão. Você pode ter sinais, às vezes, precoces, às vezes uma dificuldadezinha inicial, um ardorzinho. É muito comum, muito comum. A gente vê isso na Santa Casa, a gente trabalha muito na Santa Casa, na cirurgia de cabeça e pescoço. Como que começou? O que você sentiu primeiro? Doutor, eu comi um peixe lá na Quaresma, há um ano atrás, eu acho que foi o espinho de peixe lá, porque dá a sensação de um espinho de peixe na garganta. Isso é muito popular, sabe? Mas essa é uma informação que é um sintoma, é uma fisgada, uma agulhada na garganta. Isso é um sintoma, às vezes, né? Não quer dizer que tudo seja isso, de um tumor já avançado na garganta. A outra coisa muito interessante, a Lorena lembrou muito bem a questão do refluxo.
O refluxo tem um pH, o suco gástrico tem um pH de 1,5, 2, 2,5, depende. É comum encontrar uma rouquidão de... Você chega um refluxo lá na sua garganta não aguenta um pH de 2, 3. É ácido, você joga aqui e faz um buraco aqui na sua mesa. Então você imagina lá na garganta. Então, ao longo do tempo, isso provoca distúrbios, que não, às vezes, nem só o câncer, muitos outros. E as mudanças nas nossas rotinas alimentares trouxeram muito. É muito mais comum hoje indivíduos com distúrbios de voz associados a um refluxo com repercussão em laringe do que já foi no passado. Muito. Né? Então, o refluxo é um fator que a gente precisa considerar sempre quando a gente vai tratar laringe, sempre. Agora, eu não posso deixar de comentar sobre o tom de voz, a voz grave, a voz aguda. Eu tenho um conhecido que ele tem a voz extremamente feminina, bem... Homem. Aguda, sim. E ele se sente muito mal com isso. Então ele disse para mim, o dia que tiver uma cirurgia, Mas palavras dele, pois é, aí que eu vou chegar, para tornar minha voz mais grave, eu vou fazer, porque isso me incomoda até para ir numa reunião de pais na escola de meus filhos. E é realmente bem aguda mesmo. Aguda, né? Então, se existe uma cirurgia para tornar a voz aguda de um homem mais grave, existe também para se tornar de uma mulher que tem a voz grave mais aguda. E o trans? E a cirurgia transformadora? Conta deixa pra eu mim. só voltar, então, tá, não vou chegar lá, mas deixa eu falar para esse amigo seu aí. Que é o seguinte, isso a Lorena depois pode compreender. Eu e a Lorena, como ela e outros colegas otorrinos, cirurgiões, como eu e outras fonoaudiólogas também, especializados em voz, a gente trabalha com esses pacientes. E é um trabalho que a gente chama de multidisciplinar. Esse paciente que tem a voz aguda é porque, na realidade, essa voz aguda é uma voz infantil. Ele não fez... Com aquela voz. Não, ele nasceu com aquela voz. Essa voz foi adaptada até a fase da puberdade. Quando ele começou, desenvolveu. Aí chega a questão dos 14 anos, mais ou menos, 13, 14, 15 anos, quando ele sofre a muda vocal. Essa muda vocal é uma alteração hormonal, que a pessoa está saindo da fase infantil, está passando para a adolescência, está virando homem. E isso sofre uma ação de hormônios masculinos muito grande, só que às vezes sofre essa pessoa, ou por dificuldades emocionais ou psicológicas e tudo mais, não aderiu, vamos dizer assim, a essa mudança no seu organismo na fase de muda vocal. Ele sai daquela... Quando aquele jovem, o adolescente ou pré-adolescente está falando grosso, fala fino, fala grosso, fala fino. Essa é a fase de transição. É quando a laringe, as pregas vocais sofrem um crescimento muito rápido. E a pessoa não se adapta ou não quer, não é que não queira, mas ela não sofreu uma adaptação à sua voz, à sua nova qualidade de voz, que é a voz mais grave. Seria então, uma atrofia psicológica? Seria distúrbios pode ter efeitos, inclusive, sociais. Pressão social, comentários que as pessoas fazem. Olha a voz dele, olha lá, tá desafinando. Ah lá, tá mudando de voz. Sabe esses comentários indesejáveis? Isso é bullying. Então, quem está escutando, quem está assistindo, por favor, não faça isso com um adolescente. Não é? A muda vocal é um processo fisiológico e o adolescente tem que passar por essa fase da maneira mais natural e tranquila possível. É um momento de experimentação para ele. Né? E quanto mais as pessoas comentam, mais fazem chacota, pior para ele é fazer esses ajustes adequadamente que vão resultar numa voz de qualidade compatível. O nome real de um bullying é crueldade. É um bullying. Crueldade. É a mesma crueldade que se faz com menina nessa fase e faz em relação ao sutiã. Olha lá, tá usando sutiã, puxa o sutiã para ver que tá de sutiã. Os comentários indesejáveis, né, e desnecessários que acabam comprometendo emocionalmente muitas vezes esse processo que deve ser um processo natural de amadurecimento do menino, do adolescente. Aí que vem então a questão da análise dessa pessoa, fazer uma avaliação otorrino,
gente faz o exame da laringe desse paciente, pela laringoestroboscopia, pela videonasofaringoscopia, você vê qual que é a maturação dessa laringe, se realmente houve um atraso no desenvolvimento da laringe ou não, a postura da laringe que ele incorporou para ele, e às vezes a coisa mais fácil que tem é passar para a fonoaudióloga e ela faz a nova postura da laringe e a nova postura vocal. Ele consegue, a Lorena tem experiência vasta nisso, na parte da fonoaudiologia, pode falar muito bem sobre isso. E quando não se consegue, ou quando não é viável, realmente existe uma alteração anatômica ou até mesmo na fisiologia daquele paciente, em que não se consegue, pela fonoterapia, readequar a voz, aí existem as cirurgias, são as chamadas tireoplastia. Nesse caso, a chamada tireoplastia tipo 3. Repete o nome, por favor. Tireoplastia. Tireoplastia. Tipo 3, neste caso, que é para você fazer a voz do homem ficar a voz mais grave. Faz com anestesia local. A gente faz, não vou dizer rotina, porque... Ixi, o doutor João é muito experiente. É mesmo. Tudo por ele é fácil. Não é que seja assim, mas... Tem um mãos de tesoura, ele é mãos de bisturi. Não, mas é uma cirurgia que ela é interessante. Ela foi desenvolvida por um japonês, o professor Ishiki, né? Eu tive a grande honra de conhecê-lo e participar de congressos tanto no Brasil quanto fora do país com ele. Pessoa maravilhosa. Ele desenvolveu a técnica das tireoplastias. São 4 tipos. Olha, pessoal, a gente está falando 4 aqui tipos de tireoplastias. Com o cara, se falando de otorrino, de cirurgia de cabeça e pescoço, o cara, esta pessoa, ele faz a cirurgia da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. E depois ele vai para o consultório, onde todo mundo está dormindo, ele está atendendo até meia-noite. É ou não é? É assim mesmo. É assim mesmo. É o cara. É uma paixão, né? Mas, assim, realmente... Estamos ouvindo um dos maiores profissionais dessa área do Brasil. Não nem tanto assim. É sim. Tem vários colegas, assim, apaixonados, vamos dizer assim, pela É por isso profissão. que tudo que ele diz, é fácil, já viu? Mas Não é que é fácil, né? Mas assim, eu digo assim, são possibilidades técnicas adequadas a cada caso que você consegue resolver. E mesmo depois dessa cirurgia, vamos dizer, no caso dessa pessoa que a voz se manteve aí aguda até a idade avançada, às vezes, eu já fiz cirurgia de tireoplastias em pessoas com quase 60 anos, né, que era constrangedora aquela voz. É uma recuperação tranquila dessa cirurgia? Muito tranquila, muito tranquila. É uma cirurgia bem tranquila, assim, não estou banalizando a cirurgia, você tem que entender, você tem a técnica toda, mas é tranquila. E o paciente se beneficia disso imediatamente. Lógico que tem que fazer um repouso vocal de 2, 3 dias e tal, depois faz um acompanhamento com a fonoaudióloga, né? A Lorena tem uma experiência grande com esses pacientes, nós temos pacientes. Estávamos comentando sobre um desses casos. E isso para essa pessoa que tem esse distúrbio de voz. E quem quer adequar a voz a uma mudança sexual? É diferente as cirurgias? São diferentes, bastante diferentes. Geralmente não seria essa... Existe a tireoplastia para isso, que é a tireoplastia tipo 4, para mulher trans, né? Que é uma cirurgia também tranquila, não é nada complexo. Assim, tem a técnica, tem toda a direção para essa cirurgia e a indicação precisa para cada caso, né? Nós temos que individualizar cada caso, conversar muito com a pessoa, saber o que está acontecendo, que está acontecendo e tal. E tem as indicações da tireoplastia tipo 4, que você distende a prega vocal, faz aquela conversa inicial que nós tivemos. Você vai ali alongar a prega vocal, então a prega vocal vai ficar mais distendida e a voz então vai ser mais aguda. Então vai ser uma voz mais feminina. Mas existe a outra cirurgia que é mais efetiva, que pode ser feita inclusive as duas juntas, que é a glotoplastia, que você vai na glote, por isso é a plastia, né, a plástica da glote. Você vai fazer uma diminuição do tamanho da prega vocal, é como se estivesse fazendo a prega vocal mais infantil. Você diminui a área a área de funcionamento da prega vocal. E aí torna mais grave? Mais aguda. Ah, mais aguda. Quando é homem, quanto menorzinha, mais agudinha. Mais agudinha. Como, assim,
fazendo só um paralelo aí com a voz infantil, né? Você diminui o tamanho da corda vocal e a voz fica mais aguda, fica feminina. Sim. Essa é a cirurgia mais adequada para a mulher trans. Então, é um redirecionamento sexual na sua identificação feminina com a voz. Agora, essa cirurgia já é feita sob anestesia geral. É uma microcirurgia. Interessantíssima. É uma microcirurgia. Também, rápida. O paciente interna de manhã, vai embora à noite também, ou no outro dia, mas é bem tranquilo. Precisa de um acompanhamento. Fonoaudiólogo, com a fonoaudióloga. Não né? só para a questão da qualidade vocal em si, Stael, mas também para contribuir para os outros parâmetros da comunicação, porque a comunicação não se dá só por meio da voz. Nós temos outros parâmetros, por exemplo, os gestos, nós temos a entonação da fala, nós temos os prolongamentos de vogais, que são típicos, que nos remetem à feminilidade e que precisam ser trabalhados com essa mulher trans também. Não é? Então, não é simplesmente uma voz que seja mais fina, mais aguda, mas ela a percepção de uma comunicadora feminina passa por esses outros aspectos. A mulher tem um gestual que é mais arredondado, ela gesticula mais do que o homem, a mulher prolonga mais as vogais. Então, existe todo um trabalho fonoaudiológico buscando imprimir essa identidade de comunicação que é feminina. Que é uma nova identidade. Que é uma nova identidade para essa pessoa. Desejada. E a procura hoje por essa cirurgia? É grande? É grande, está aumentando cada dia mais, assim, em função da desmistificação desse processo, né? E não só dessa cirurgia, né? Então, você pega, o homem tem a laringe mais proeminente, né? Você tem o gogó. O gogó é uma identidade masculina. Sim. Quando se faz a glotoplastia, que você faz a readequação vocal, você pode fazer também a laringoglotoplastia, que você vai lá no gogó e tira, você faz... Porque a laringe da mulher, aqui no pescoço, ela é mais arredondada. E a gente faz esse processo no homem também, da mulher trans, né? E fica normal, feminino. Já fez algumas, doutor? Já. É importante falarmos também sobre as cicatrizes, porque é uma dúvida que as pessoas têm. Como fica essa cicatriz dessa cirurgia? Fala um pouquinho, doutor João. Olha, são incisões muito pequenininhas e depois os pontos para fechar aquela ferida cirúrgica são muito delicados, né? São pontos absorvíveis que depois ficam uma linha, ou às vezes nem isso, né? Você aproveita essas dobras do pescoço e nessa dobrinha, nessas linhas naturais do pescoço, é onde a gente faz a incisão. E depois que cicatriza, continua a linha natural do pescoço. Se a pessoa tem uma boa cicatrização, fica imperceptível. Quando não tem, nós temos processo de melhorar a cicatrização através de produtos que se aplicam no local, corticoide, e agentes que vão melhorar a cicatrização, né? Que vão deixar a cicatriz menos hipertrófica, né? Até tem alguns que têm uma cicatriz que fica muito ruim e tal. Você tem como melhorar isso. No pós-operatório imediato, você já começa a tratar para adequar bem a cicatriz sem deixar sequelas. Agora, é visto, né, a olho nu, ouvindo vocês, como vocês são apaixonados pela profissão de vocês, né? Ela, legal. Assim, fala até... Passeia na nariz. Suave, né? Ainda até meia-noite nos consultórios, do seu consultório? Não, nem tanto. Já tive uma fase assim que eu trabalhava até tarde. Mesmo assim, não era nada extraordinário, cansativo. Era um prazer muito grande, né? Hoje está mais adequado. Mas vem aqui, a que horas começava? Às 6 horas, às 6h30, 7 horas e até meia-noite, né? Doutor João, fala um pouco da sua carreira. A gente percebe que qualquer especialização, vê-se que você é uma pessoa muito dedicada e que nasceu para ser médico, né? Porque tem que nascer para isso. Mas fala um pouco, por que essa especialização? O que te levou a... Olha, eu e na verdade, o seu consultório é punk, né? Vamos dizer, são casos muito sérios, muito graves na sua antessala. É claro que tem todo o tipo, mas são, assim, pessoas que você arranca da porta da morte. Fala, peraí,
tô chegando, tô buscando, essa aqui não vai. E a gente sabe que é mais ou menos assim. É uma especialidade muito complexa, né? Otorrino, as duas especialidades somadas, né? Otorrino e cabeça e pescoço, e vale dizer que só existe essa separação aqui no Brasil, né? No mundo inteiro não existe. Você não vai para um congresso de otorrino ou um congresso de cabeça e pescoço. É um congresso de otorrino e cirurgia de cabeça e pescoço. Então, assim, as duas especialidades se fundem, elas são extremamente afins. Né? Mas tem muito otorrino que não é especialista. A maioria não é, né? Então, hoje, atualmente, o serviço que tem essa formação de otorrino e cirurgia de cabeça e pescoço, com essa formação que eu tenho e tudo mais, é só na Santa Casa, né? Nós temos nossas residências, são 5 anos de residência. Né? É quase que um curso. 5 anos? 5 anos de residência, né? É uma especialidade complexa, como qualquer outra, tem que se estudar muito, né? Não tem trégua, não. E a formação ela é ao longo da vida, né? A gente não tem você terminou a residência, nada. Eu falo que quando você se forma ou quando você termina a sua especialização, é igual quando você, pela primeira vez, com 18, 19 anos, tira sua carteira de motorista. Você está autorizado a aprender a dirigir. Você não sai já pronto para dirigir, né? Você tem todo um processo de aprendizado ao longo do caminho que você vai traçar. E na medicina, a mesma coisa, acho que em qualquer área, né, da vida, de profissão. Mas aqui a gente pode errar, né? A gente tem que primar pelo acerto, né? E a gente busca, porque muitas vezes na sua profissão já não pode, né? Não pode, né? Não deve. Né? A gente é ser humano, né? A gente é igual qualquer outro, né? Mas a gente tem que primar. Por isso que tem que se estudar muito e praticar muito. Né? E acho que, assim, tudo que você faz na vida, isso já é um conceito muito filosófico, né? Você tem que ser apaixonado. Se você lê um texto, você está estudando, se você não se apaixona por aquilo que você está lendo, até o índice de memorização que você tem é mais baixo. Se você se impacta bem com aquilo que você está fazendo, está lendo, a sua retenção da informação é muito maior. Né? O estudo, né? E o estudo, tanto da medicina no geral, quanto na especialidade, demanda muita prática em laboratórios, né? Com cadáveres, com peças anatômicas, que demandam um estudo muito frequente e metódico, né? Isso aí não tem dúvida. E você? Olha, Esther, enquanto o Dr. João respondia, eu também fiquei refletindo, pensando já que você me faria essa pergunta, né? Eu sou realmente muito apaixonada pela voz, pela fisiologia da produção da voz, primeiro pelo motivo que nós discutimos lá atrás, né? Você pensar que a laringe não foi concebida para produzir som, para produzir voz, é uma função adaptada do ser humano, né? O ser humano percebeu que tinha essa estrutura que podia fazer o ar passar entre as pregas vocais, vibrar. Da nossa evolução. Da evolução. Sim, comunicávamos por meio de grunhidos. Depois nós entendemos que poderíamos articular esses sons, criamos um código linguístico. Sim. E pudemos começar a nos comunicar. Então isso é fantástico. Pensar que originalmente o ser humano não foi concebido para produzir voz e para se comunicar. Foi uma função adaptada à produção da voz, né? Então isso é apaixonante. A fisiologia da produção da voz e a fisiologia na vigência de patologias é ainda mais interessante. Então, eu guardo essa paixão, compartilho com o Dr. João dessa paixão, mas acho que também, além da paixão pela produção da voz, eu sou uma apaixonada pela comunicação como um todo. Eu sou de uma família de 3 irmãs e tive uma mãe extremamente comunicativa, muito daquelas que em qualquer lugar que chegasse, as atenções todas se voltavam para ela, porque era uma ótima contadora de casos, muito alegre. E eu vivi nesse ambiente de muita comunicação, né? E vivi na pele, assim, o quanto a comunicação pode ser boa e o quanto ela pode ser ruim também. Então, a comunicação virou essa paixão também para o lado das habilidades, né? Como eu posso desenvolver a minha comunicação a ponto de cumprir com a função de transmissão de conhecimento, transmissão de ideias, transmissão de sentimentos, de maneira ética, responsável, né? Que chegue ao outro de forma que ele consiga captar e exatamente o que eu tenho para dizer.
Então, além da paixão pela voz, eu guardo essa paixão pela habilidade de comunicação como de uma forma geral. E quanto tempo para chegar até onde você chegou? Olha, quantos anos de curso e especialização? A fonoaudiologia é uma profissão nova e toda profissão nova também tem muita coisa a ser descoberta. É uma profissão que foi regulamentada em 1981. Os cursos de fonoaudiologia hoje têm uma duração de 4 ou 5 anos. Né? Depois desses 5 anos, é natural partirmos para uma especialização que dura em torno de 2 anos. E estudar é para sempre, porque Sim. as novidades não param. Principalmente nessa área, né? Eu acredito. As novidades não param, as pesquisas não param, e se a gente para, a gente tem chance de ficar ultrapassado, né? No mercado que está sempre em transformação. Então, foi o que eu fiz, eu nunca saí da escola. Então, da graduação, fiz especialização, me tornei professora universitária, fui professora por 25 anos, como uma forma também de me manter ligada à academia, ao conhecimento. Fiz o meu mestrado, atualmente faço o meu doutorado. Então, fui fazer um doutorado até tardiamente, mas por esse desejo, por esse gosto pelo estudo, pela atualização científica. E existe para os profissionais da voz algum aquecimento, algum exercício para se fazer antes e depois? Antes de cantar ou antes de falar, como a gente, né, como eu falo aqui sempre, e depois existe para você deixar no ar para quem está nos ouvindo, para a professora que vai para o colégio de manhã, só volta à noite. Fonoaudiologia, a fonoaudióloga orienta extremamente bem esses pacientes profissionais da voz, né? Vamos lembrar que prega vocal é músculo, né? Da mesma forma que um atleta, um jogador de futebol profissional não entra em campo sem fazer alongamento, sem aquecer a musculatura para jogar, um profissional da voz não deve começar o seu uso vocal profissional sem fazer o aquecimento. Por quê? Imagine que quando o jogador de futebol entra em campo e não faz o alongamento, ele vai gastar ali os 10, 15 minutos iniciais do jogo para colocar o seu corpo, suas pernas em condições ideais para apresentar um jogo com a melhor qualidade que ele pode oferecer. Se ele entra aquecido, se ele não entra aquecido, portanto, ele vai dar margem para o adversário nesses 10, 15 minutos aproveitar do despreparo e marcar um gol, né? Então, é nesse sentido, o aquecimento vocal para os profissionais da voz ele é exatamente como o aquecimento muscular para a prática esportiva profissional. Né? Então, tem um kit básico? Existem variações, porque o aquecimento depende muito da demanda. Então, a depender da sua demanda vocal, nós prescrevemos as técnicas, os exercícios. É personalizado. É personalizado, e não só para o indivíduo, como também para o tipo de uso vocal que ele vai fazer. Por exemplo, se ele é um ator e vai interpretar uma criança, o aquecimento vocal dele vai ser todo jogado para sons mais agudos, porque a voz infantil é uma voz aguda. Se é a voz da bruxa, uma voz grave, o aquecimento já muda. Então, o aquecimento é personalizado para o profissional e também para a demanda vocal específica dele. Então, existem sim algumas técnicas que são, que a gente chama de técnicas gerais, né, que são, fugiu o termo aqui, mas são técnicas, os sons vibrantes, né, a vibração sonorizada de lábio, de língua, são técnicas universais. Vibração de língua e lábios, sonorizando de língua. Essa eu faço dentro do carro, eu fico imaginando quem me vê, né? Essa mulher é louca, né? Porque essa técnica ajuda, faz com que a mucosa que reveste as pregas vocais faça movimentos bem amplos. Isso ajuda a aumentar o fluxo sanguíneo para as pregas vocais e, lógico, quanto mais sangue, mais água e alimento para aquelas células. Então, essa técnica atua como uma técnica de aquecimento da mucosa, do músculo vocal. E nós temos também outra técnica universal, são os sons nasais. Que é esse som que traz a ressonância da voz para a região da máscara, por isso a gente fala som na máscara, e evita que o indivíduo comece a falar, a cantar com a voz concentrada em laringofaringe. Então, ajuda a trazer essa voz, fazê-la ressoar nesses nossos amplificadores naturais, que são a faringe, a cavidade oral, a cavidade nasal. Ajuda na projeção da voz. Então, são essas técnicas universais.
mas repito que existe, o aquecimento é personalizado e tem também o desaquecimento. E as Depois que outras você utilizou, personalizadas tem que marcar uma consulta com a Lorena Com alguma Rosa. fonoaudióloga Dá seu serviço, especialista. por favor, seu Instagram. Sim, perfeitamente. O meu perfil do Instagram é o Bendito com M de Maria, de bem falado, bem pronunciado, Bendito_com. Bendito com M de Maria. M de Maria, underline com, de comunicação. Doutor João, e o pigarro? O que a gente pode fazer para evitar o pigarro? O pigarro de quem não fuma. Olha, o pigarro é o ran-ran antigo, né? Eu parei de fumar, pensei, vou ficar livre do pigarro. Né? Pois é, você tem que ver. Eu assim, não fiquei livre do pigarro. O pigarro tem várias causas, né? Você não tem uma causa para pigarro e nenhuma definição única para pigarro. Você tem que ver o que está causando, né? Você Igual tem... a rouquidão, né? É rouquidão, é um aviso. Está te um avisando sintoma. que alguma coisa está errada. Então o pigarro pode ser por uma alergia, até por refluxo, que é muito comum. Meu A gato pessoa fala assim, Nicolau, por exemplo. aquele pigarrear constante, né? Isso pode ser uma agressão do próprio suco gástrico que está chegando na sua garganta, na sua laringe e tudo mais, está produzindo um muco por reação, porque o pH é ácido, que vem do estômago do suco gástrico, é um pH ácido, chega e queima a sua garganta e a sua laringe. O que as glândulas secretoras da região vai fazer? Vai produzir mais muco, que é básico, para tentar neutralizar o ácido. Então, é como se estivesse lavando a acidez. Só que isso é um mecanismo mais complexo. Então, concentra duas substâncias e vai dar um inchaço na região. Um gargarejo não melhora? Não, nada. Gargarejo para voz e nada é a mesma coisa. É uma Acabou enganação. com todos os meus Gargarejo igual voduos chá. hoje. É o que a Lorena falou, não passa pelas cordas vocais. Quando você fala gargarejo, você está gargarejando aqui ao nível da garganta alta, aqui nas amígdalas. Não, peraí, Mas doutor a João, gente vamos levanta. aliviar. Algum alívio promove. Você tira a secreção da faringe. Da faringe, mas Da cordas laringe, corda vocal. vocais jamais. Mas então alivia no sentido. A gente Alivia. levanta de manhã, tem aquele muco que com o café da manhã parece que limpa, né? Parece que limpa a manga, o abacaxi, sei lá. Isso limpa a gente aqui. Mas olha, você está falando de pigarro. Então, a hora que você levanta, você vai ter um pouco mais de pigarro. Quando você está deitada, você pode ter um pequeno edema ali, um acúmulo de secreção um pouquinho e tal, que você, ao levantar, você vai querer eliminar aquele desconforto e tal. Eu falo que entre o gargarejo e tomar água, toma água. Você vai hidratar melhor do que o gargarejo. Aquela água do gargarejo, ingere ela, que vai ser melhor para você. Gargarejo engole. Então, assim, agora, a outra questão... E geralmente amolece aquele muco também. Sim, né? você fluidifica a secreção, torna mais fluida. Mas você pode ter uma sinusite crônica, que está mandando gotejamento posterior, pode estar fazendo que haja uma defesa e até fazer o pigarrear para tirar a secreção. Pode ter alergias também que causam a produção. Pode ser do cigarro lá de trás? Ainda, Pode ser, porque o cigarro te deixa um rastro, né? Ele te manda a conta a vida inteira. O cigarro muda toda a conformação genética daquelas células. Ao longo do tempo, não só pelos produtos que o cigarro tem, mas pela queima desses produtos. Você cria outros produtos pelo calor da fumaça que passa ali. Você está agredindo com vários elementos um tecido extremamente delicado, que é o tecido da faringe e da laringe. Sem dizer das outras causas danosas que a pessoa pode ter na traqueia, nos pulmões, no estômago, no resto do seu organismo todo, na própria pele, na alteração do colágeno. Cigarro, além de matar, né, de fazer, de ser culpado, vamos dizer, o vilão de tantas doenças, ainda envelhece. Ele envelhece mais precocemente. Ele aumenta a produção de radicais livres, altera a produção do pH da região. Quer dizer, o cigarro é um desastre. É um desastre. Ele é um desastre. Eu falo que é o prazer mais traidor que você tem, que você paga
para ter um prazer, na realidade você está pagando por um dano que ele está te causando silenciosamente. E vai te mandar a conta depois. E causa o dano em todo mundo. Se a pessoa que está aqui estivesse fumando, nós estaríamos fumando junto. É um prazer de 3 minutos, mas é uma conta de anos. Às De vezes, anos, né? De vida. Porque é tudo muito rápido, né? O tempo passa muito rápido. Eu parei de fumar tem 20 anos, mas eu fumei 30. Não me desanime. Não, a vantagem é essa, é que você, quando a pessoa para de fumar, ela para de mandar o dano para dentro dela. Então isso é uma vantagem muito grande. Eu falo para você, parar de fumar não é fácil. Eu queria fazer uma pergunta dos nossos ouvintes ali. O uso de hormônio no mundo fitness, o uso da testosterona na rouquidão na voz feminina. Muito boa Olha, pergunta. ótima pergunta. Excelente. É A famosa pílula da beleza, né? O chip da beleza vem sendo muito usado. Testosterona no organismo feminino causa um dano muscular. Vamos falar da voz, nós estamos falando da voz, né? É irreversível. Irreversível. É irreversível. Quando chega paciente na meu consultório e diz assim, olha, eu fiz uso do chip da beleza e minha voz ficou grave, rouca, eu vim aqui para ver o que você pode fazer para mim. Eu levanto e falo, um abraço. Não tem nada que pode ser feito. Uau! É irreversível. Testosterona, principalmente para a mulher, atua diretamente em todo o organismo, né, naturalmente, mas uma repercussão imediata na voz. Toma para ganhar massa muscular. Só que ganha massa, prega vocal é músculo também. Então você aumenta essa massa de prega vocal também. Ganha no corpo, mas ganha prega vocal. Não é seletivo ganho muscular, né, doutor? E o reflexo, não, mas não é seletivo. E o reflexo é imediato. Imediato. Então a gente vê aquelas mulheres fortes, saradas e com a voz assim, né? É uma voz. Não é só fisiculturista, não. Nós temos muitas mulheres muito saradas, muito bonitas, com corpo escultural e com essa voz grave. É verdade. Perde aquele a identidade corpo feminina. Maravilhoso. Sim. Que custa. Perde a identidade feminina na voz, né? Pela voz, né? Mantém o corpo escultural. E deve ser um dos problemas. E a queixa eu ligo para alguém, a pessoa fala João, eu falo, não, Maria. Entendeu? Caraca, é verdade. Gera um problema social muito grande. Temos mais perguntas aí, Marcelo? Olha, eu quero agradecer demais. Nos ajudou muito. Não, dá o serviço. É verdade. O doutor João vai nas redes e encontra o doutor João. Mas, cirurgião no Madre Teresa, a gente tem que falar que esse programa é aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte. Não fomos para Brasília. Na próxima semana estaremos lá. Mas Madre Teresa, na cirurgia, no seu consultório, Santa Casa. Meu consultório e aqui seu o núcleo de otorrino também. O núcleo de otorrino na Savassi, perto do Palácio. Fica na Avenida do Contorno, 6.500. 6.500. Então, é o consultório, né? O consultório dele depois das 10 da noite, você encontra ele lá trabalhando. A paixão é tanta que... Mas existem outras paixões na vida, né? Não é só isso, não, né? O trabalho é uma delas, a laringe é uma delas, a cirurgia de cabeça e pescoço, que você perguntou, como que você escolheu? Né? Acho que eu fui escolhido, né? Nem sei se eu escolhi... doutor João, foi escolhido? Eu, com 8 anos de idade, na aula de catecismo na igreja, a professora mandou escrever o que você quer ser quando crescer. Lá eu escrevi, quero ser médica. Ela falou, por quê? Falei, para ajudar os pobres. Acho que é por isso que eu estou até hoje na Santa Casa, sabe? Então, que bacana. É interessante. E ao longo da vida eu caminhei para isso, né? Trabalhei em farmácia com 13, 14, 15 anos de idade, depois saí da cidade e tal. Então, assim, é sempre uma paixão. Então, o trabalho, para mim, eu falo que eu me divirto trabalhando, embora tenha minhas diversões, tenha minha família, meus filhos, minha esposa, né? Família que eu amo. Mas a pescaria, né? As pescarias, né? Tem a academia. O vinho e o queijo não é uma paixão, né? Porque é uma paixão, mas é porque a conversa está tão boa que a gente esqueceu de comer o vinho, tomar o vinho, comer o queijo. Mas então, assim, esses lugares que eu trabalho é mais um local de identificação.
na vida profissional e pessoal, né? Alguma coisa mais para falar? Acho que falamos. Tudo nunca, né? Tudo Mas Queremos o mais agradecer importante. muito, você está com Agradeço grande muito. prestígio, afinal de contas o Dr. João veio que- nesse horário, compareceu, Não, mas a parceria... atendeu ao seu chamado. Não, eu já Então, conheço você a tem Estael há grande muito prestígio, tempo. parabéns. A gente teve É uma aquele honra. processo assim, hoje eu não posso, mas eu não posso, mês que vem eu não posso, mas veio, né? Mas Não, veio. mas mesmo. é um prazer muito Muito grande. obrigada. Obrigado Doutor João pelo é um convite. querido, é um amigo, é um médico maravilhoso, não falo isso Sem para Não, de primeira linha. Sim. E acho isso muito bonito, doutor João, porque médicos da sua estirpe, é isso mesmo que a gente vai falar, são médicos que estão aí nos hospitais mais caros e tudo, como é seu caso também, mas sem deixar aquele olhar social que está sempre te acompanhando para ajudar, para atender na Santa Casa. Isso. A Santa Casa foi minha segunda escola, né? Eu estou dentro da Santa Casa desde o segundo ano de faculdade. Há mais de 30 anos, né? Quase 40 anos que eu estou lá dentro. Então, posso dizer assim, fiz residência lá. Eu fui o primeiro residente de otorrino de cirurgia de cabeça e pescoço em Minas Gerais, na equipe da Santa Casa. Acho que quem me puxou para lá, você está perguntando, como é que você foi? Foi o Dr. Márcio Arruda, que foi meu professor na faculdade. Trabalhei com ele lá há muito tempo. E ele não largava meu pé. Falei, não, você vai fazer residência comigo. Então, devo muito a ele isso, né? O professor Márcio Arruda, assim, um grande cirurgião de cabeça e pescoço, eu estou rindo também. E estou na Santa Casa porque é um lugar, assim, você trabalhar com o outro, com o pessoal mais carente, com o pessoal menos favorecido socialmente, mas foi lá que eu me fiz médico, né? Então, assim, é um lugar que eu tenho uma gratidão muito grande. Você já nasceu médico, doutor João? Não sei não. Eu acho Mas que sim. é Bom, Deus hoje- que nos leva a isso, né? Hoje não temos a mensagem, não trouxemos a mensagem e nem o microfone, né? Mas eles não precisaram do microfone nem da buzina, né? A gente quer agradecer, quer despedir do público. Eu quero agradecer a vocês. Voltem sempre à casa de vocês, viu? Muito obrigada pelo E convite. com vocês, até a próxima quarta, com um assunto sobre saúde interessante. E não se esqueça, dá like, toca o sino, vira membro e vem conosco toda semana. Beijo! Beijo, muito obrigado. Até logo.